E aí, vamos estudar a lição? Super quinta-feira chegou, minha gente. Olha só, a lição tá voando, semana tá voando e o conteúdo super empolgante. Você está se sentindo mais amado, você está se sentindo mais valorizado ao perceber todo o conteúdo que envolve a cruz do Calvário. Então vamos juntos. O significado da cruz é o desafio na lição de hoje. Descobrimos o significado da cruz. Eu quero que antes de mais nada você saiba o seguinte: Jesus morreu na cruz, mas a morte que ele nos substituiu não foi a morte natural simplesmente. É claro que Jesus experimentou a morte natural, mas a morte que Cristo experimentou foi a segunda morte. Ou seja, nós em Cristo não temos participação na segunda morte, que é a morte eterna. A segunda morte é a morte eterna, porque existe a morte natural, que morrem justos e injustos. Todo mundo morre. Quem aceitou Jesus morre, quem não aceitou Jesus morre também. Essa morte está à disposição de todo mundo. Agora, o salário do pecado, além dessa morte, é a morte eterna, que é a segunda morte, que será dada para aqueles que não creem em Cristo. Você se lembra da segunda ressurreição, que após o milênio os ímpios ressuscitarão e depois eles morrerão de novo para usufruir da segunda morte. E por que nós que aceitamos a Cristo não usufruiremos da segunda morte? Porque essa morte Jesus morreu por nós. E a gente não precisa passar por ela, porque o Filho de Deus passou no meu e no seu lugar. Você compreendeu isso? Então, este é o significado da cruz. Ele experimentou a segunda morte por mim e eu não vou precisar experimentá-la, porque ele pagou o preço dos meus pecados que me conduziria para a morte eterna, e por ele ter pago este preço, eu vou ser conduzido juntamente com você, se cremos e vivemos por Cristo, a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. E outra coisa, o significado da cruz parecia uma loucura para as pessoas que viviam naquela época, especialmente naquele contexto. Só para você ter uma ideia, ali por volta dos anos 60 depois de Cristo, anos 70, a primeira gravura que se evidenciou sobre o sacrifício da cruz foi a figura de um homem pendurado na cruz, pintada num muro e com a cabeça de burro. Tem que ser muito burro para acreditar que Deus morreria numa cruz em favor da raça humana. Pois é, era um escárnio atrás do outro, um vexame atrás do outro, era uma perseguição, era uma zombaria atrás da outra, porque os cristãos adoravam um Deus que havia morrido numa cruz, que era um lugar de maldição, que era um lugar dos maiores criminosos, e como Criador do universo morreria ali. É para você ver a intensidade incompreensível do amor de Deus pela raça humana. Tanto é que os cristãos inicialmente tinham assim um constrangimento de usar a cruz como símbolo do cristianismo. Aí usavam um peixinho, usavam muitas outras, usavam um trigo, usavam outros símbolos para simbolizar o cristianismo e não a cruz. Até que Paulo surgiu: olha, cara, é o seguinte, eu não me envergonho do Evangelho. Ele já começou assim em Romanos 1,16, porque é o poder de Deus. A palavra da cruz é loucura para estes homens, mas para nós é sabedoria. Ei, você compreende o significado da cruz, especialmente no contexto bíblico? Parecia ser uma loucura, especialmente porque todos os deuses pagãos não se ofereciam em sacrifício. As pessoas que se sacrificavam entregavam os filhos para eles. Os deuses não serviam, eles eram servidos. E no cristianismo nós estamos falando de um Deus que se fez homem para servir e de um Deus que não pediu a vida em sacrifício, ele mesmo ofereceu. O cristianismo está na contramarcha de todas as religiões do planeta, mostrando que o nosso Deus é único, é simplesmente extraordinário, por isso ele é denominado de amor. E aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E a cruz coloca frente a frente o amor genuíno de Deus e o egoísmo puro do Satanás. É o conflito que se evidencia na cruz. E a cruz
é exatamente a expressão máxima do amor. Foi lá que o amor infinito de Cristo finalmente se torna de modo mais claro e evidente para a raça humana. Ou seja, Jesus, através da cruz, mudou os valores humanos. O que é servir de verdade? O que é amar de verdade? O que é querer bem da pessoa de verdade? Jesus mostrou tudo isso na cruz, ao contrário do que o diabo anda exibindo neste mundo. Ou seja, você percebe que Jesus é único, é extraordinário, e a pergunta é: como não amá-lo? Como não servi-lo? Como não ser dele? Vamos orar? Pai querido, obrigado pelo significado da cruz. Alguns acham loucuras, mas para nós é o poder do Senhor em evidência, o teu amor em evidência. Nós aceitamos, nós abraçamos e vamos viver em função disto, em nome de Jesus.